se a gente conseguir trazer para a criança a felicidade, quer dizer, se a criança se sentir feliz, abrir um livro e sentir felicidade, se a criança conseguir isso, eu acredito que futuramente a gente vai viver num mundo melhor, né? Olá, este é o Refletor, um programa que deseja projetar ideias. Como será a vida dos escritores? Não há uma resposta precisa, pois quem escreve é dono de muitas vidas, como a gente lê nos heterônimos de Fernando Pessoa. Um escritor é pássaro que não se esquece de voar. O paulista Marciano Vasques é um deles. Ele cresceu entre eucaliptos e colheu muitas histórias. Professor há 30 anos, transita pela educação de crianças, jovens e adultos. Mas o educador não está só na sala de aula. Ele também circula pelas páginas da literatura. Autor de mais de 20 livros, Vasques reafirma a intenção de ensinar através de sua obra. Na década de 1990, lançou seu primeiro livro infantil, Assembleia das Palavras, escrito enquanto cortava a cidade de São Paulo num vagão de metrô. De lá para cá, o universo lúdico, o processo de alfabetização e o apreço pelos contos de fada passaram a figurar em sua obra. No Refletor, Vasques fala sobre o papel do educador na formação do ser humano cidadão. Comenta também sobre os vários mundos presentes na literatura infanto-juvenil. Que a literatura infantil, ela atuando como protagonista, ela favorece a alfabetização da criança, porque ela mexe primeiro com a imaginação e porque ela traz para a criança um universo que é próprio dela. Você pode educar uma criança com um soldadinho de chumbo, né? Com a sua perseverança, com a sua persistência, com aquele amor que eu considero talvez a mais bonita história de amor, que é a do soldadinho de chumbo pela sua bailarina de papel. Por exemplo, o Gato de Botas, na sua história original, quando ele lida com um grande feiticeiro, e então ele está ali lidando com a vaidade, a vaidade que tanto nos prejudica, né? Tanto prejudica o ser humano, né? Quando ele elogia, né, o feiticeiro, e aí o feiticeiro fica todo, né, todo cheio, né? E aí, você queria ver um truque seu, queria ver você se transformar num elefante, né, num animal. Aí o feiticeiro, isso é fácil. Aí o feiticeiro, né, todo cheio, se transforma num elefante. Aí o Gato de Botas aplaude. Mesmo eu já tendo reconhecido que você é o maior feiticeiro da face da terra, será que você conseguiria se transformar em um ratinho? E aí o feiticeiro, né, todo vaidoso, não se cabendo mais em si, se transforma em um ratinho, né? Aí o gato vai e come o ratinho. Então, sabe, é toda uma passagem ali para nos falar da vaidade. A literatura infantil é uma riqueza. Se formos ficar apenas nos clássicos da literatura infantil, podemos ver o quanto ela pode favorecer a alfabetização.
da infância de Marciano Vasques vem duas coisas assim. Uma delas é que eu convivi o dia inteiro entre eucaliptos, né? Eucaliptais, assim. E, inclusive, esse lugar não existe mais, né? Porque eu visitei recentemente e hoje é só asfalto, mas eu convivia livre e solto. Esse contato com os eucaliptos, com essa natureza o dia inteiro, é também responsável pela pessoa que eu sou hoje. Outra coisa que eu lembro, que eu acho que me marcou, é justamente o fato de que com 6 anos de idade, meu pai, todo dia eu ficava esperando ele aparecer lá longe, né, com a bicicleta dele. Aí me trazia um jornal, né, que ele era entregador de jornais, e aí eu começava a ver Flash Gordon, né, as tirinhas. Então isso me marcou profundamente. São dois grandes acontecimentos na minha infância. Eu adquiri o hábito desde de pequenininho de ficar sentado assim, escrevendo, né? Na areia, escrevendo não, desenhando, e claro também inventava as histórias com os soldadinhos, com os brinquedinhos. Eu lembro uma vez que eu ganhei uma caixa com 25 soldadinhos, e é curioso como minha mãe não conhecia a história do soldadinho de chumbo. Ela ficou muito brava, né, com o comerciante, porque um dos soldadinhos não tinha uma perna, né? Aí ela achou que era defeito, né? Foi lá, devolveu. Hoje eu posso afirmar que eu fui um menino privilegiado, né? E por causa do desenvolvimento da imaginação, né? Tanto a paisagem, né? Os eucaliptos, a natureza, tudo isso propiciou, né? A imaginação, né? E o fato de ter que decifrar, né? Ler aos 6 anos de idade, né? As historinhas, né? Aquelas aventuras. Eu fui privilegiado, né? Vivendo com gibis, a tal ponto que quando eu tinha 11 anos, 12 anos, eu ficava o dia inteiro trocando gibis, né? Porque a gente trocava gibis, né? A gente percorria todas as ruas do bairro trocando gibis. Aliás, a gente vivia em função dos gibis. Veja só como eu tenho todo assim, o meu pensamento é voltado para as coisas que não morrem. As coisas que não morrem são como os personagens não morrem, eles fazem parte da nossa vida e eles vão continuar e eles continuam. Por isso que a menininha que atravessa a floresta lá com seus, né, chapeuzinho vermelho, ela não morre. Por isso que Romeu e Julieta não morrem, né? Os personagens, eles não morrem. Junto com os personagens, aquilo que também não morre, que continua, que resiste, que tem uma resistência assim, impressionante. Por exemplo, as cantigas, né? São coisas que estão aí, entendeu? Que não vão morrer nunca. Toda cantiga, mesmo aquela que você pode à primeira vista assim não compreender, que história é essa de samba lelê, está precisando de umas boas palmadas, mas elas trazem assim um ensinamento para a criança. Quando a gente
vai trabalhar com cantiga ou falar de cantiga, a gente tem que fazer resgate. Por quê? Porque hoje as nossas crianças não brincam com as cantigas de roda, então elas não têm essa prática. As cantigas, elas nos trazem grandes ensinamentos. Papai está na roça e as irmãs Melissa e Celina fazem um passeio matinal pelo campo florido quando avistam uma pequena cidade, cercada por um muro baixo com canteiros em cima. Vamos até lá, Melissa? Vamos! Nunca tinha reparado naquela cidade. O livro A Cidade das Cantigas, né, que tem duas personagens centrais, são duas meninas que de repente entram numa cidade, a cidade onde as cantigas moram, que é a Celina e a Melissa. Na realidade, Melissa e Celina, que são as minhas netas, essas duas meninas, elas percorrem a cidade das cantigas e elas vão encontrando os personagens, né? O Samba-Lelê, a menina malvada que atirou o pau no gato. O livro contempla assim umas 80 cantigas. Eu fui alvo, né, de uma ação extremamente amorosa, generosa, artística, né, de um grupo aqui da comunidade onde eu trabalho atualmente, que é o grupo Nascido do Buraco. Nós temos um grupo de teatro aqui, os Nascidos do Buraco. A gente acabou tirando do livro, né, e levando para a vida real aqueles personagens, mas com uma dose de contemporaneidade que assim se identificou com o nosso público. E esse grupo fez uma adaptação encantadora de A Cidade das Cantigas. Eu mesmo, que sou autor do texto, né, quer dizer, do texto original, eu fiquei arrepiado, emocionado com algumas coisas que eu vi no palco, né, com algumas cenas. Para as crianças foi mais ou menos assim, puxa, mas ele existe, ele é de verdade, aquela coisa de você tocar no escritor. A criança vê o livro, ela tem essa impressão de que aquela pessoa que escreveu, ela vive num mundo imaginário, de que ela não é real. Espantalhos é um livro de poesias. Então o que nós fizemos? Um trabalho, um paralelo com a vida de Portinari. Os adolescentes acabaram fazendo um trabalho de leitura das poesias do Marciano Vasques, mas fazendo um paralelo. O que significa espantalho para o Marciano, o que significa espantalho para o Portinari. Só que tudo isso tinha um significado, porque para o Marciano Vasques, o espantalho significa um símbolo de alegria, de felicidade, de recordações da sua infância. Já para Portinari, apesar de também fazer essa lembrança, mas ele lembra muito dos medos, dos sustos que ele levou. Eles começaram a idealizar qual seria o espantalho para eles. E aí eles idealizaram um espantalho de sucata, recolheram lixo na escola, na comunidade. Eu trabalhei na cidade de Tiradentes, numa sala de leitura, numa escola chamada Dr. José Augusto César Salgado. E lá é onde eu fui mais feliz na minha vida de educador, né? E é curioso que isso, em 1996, eu me lembro assim de que, de um modo geral, havia, né, tinha-se muito preconceito quando se falava de cidade de Tiradentes. Quando eu lia, por exemplo, eu me lembro até hoje,